quero dizer a vocês também que nós vamos ter, eu vou disponibilizar lá no grupo, a escala de professores, né? Já está confirmado o Gedaías, a irmã Márcia, o Beni, né? Eu vou disponibilizar a escala todinha lá. E falta conversar com o pastor Picote aqui, tá? Mas já estão confirmados, vamos ter uma escala. A próxima aula mesmo quem vai dar é o nosso irmão Gedaías. Ele que vai dar a próxima aula, e a seguinte já é a irmã Márcia também, tá bom? Essa escala é interessante porque daí a gente vê perspectivas diferentes, né? Vocês têm contato com professores diferentes, visões diferentes, é muito bom, tá? Nos ajuda, né? E louvamos a Deus porque a nossa igreja nos dá essa possibilidade, né? Claro que às vezes quando você tem o mesmo professor durante todo o trimestre, você tem facilidade na conexão dos assuntos, né? Mas é por isso que nós gravamos as aulas, né? O Mateus se disponibiliza, né? Todo domingo está aqui gravando as aulas. Claro, também é um mecanismo para aqueles que não podem vir, em último caso, mas também um mecanismo para que os professores possam assistir e a gente tente criar uma linha, né, de raciocínio. Não se perca essa linha de raciocínio, embora sejam cabeças diferentes, metodologias diferentes, pessoas diferentes. Bom, mas nós vamos ter novamente a nossa escala aí e vai ser poderosa, amém? Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre o perigo das tentações, dando início a essa lição 1, né? O perigo das tentações. E o texto áureo, o texto principal aí da lição, para quem não está com a revista, é 1 Coríntios 10, 13. Então, 1 Coríntios 10, 13 é o texto de abertura. 1 Coríntios 10, 13. É o texto de abertura. E este texto, lá em 1 Coríntios 10, 13, ele vai nos falar o seguinte: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais, né, aqui, suportar. Amém? Então, meus irmãos, nós temos que entender a partir desse texto aqui que Deus, ele permissão de Deus a tentação. É uma permissão de Deus. Ele nos permite que nós sejamos tentados, né? Ele permite que nós possamos passar por esses momentos de tentação, mas Ele também nos dá o escape, né? A fuga. Ou vou botar uma forma melhor, a vitória sobre a tentação. Ele mesmo nos dá essa vitória, que nada mais é do que Ele mesmo. E é isso que nós vamos iniciar hoje e discorrer ao longo das próximas aulas. Então, o próprio Senhor que permite, veja, eu não estou aqui dizendo, pelo amor do nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus nos tenta. Nós vamos ver isso aqui hoje. Nós vamos ler daqui a pouco o texto bíblico aqui. Já pode abrir em Tiago, quem não está com a revista, já pode ir lá para Tiago. Nós vamos ver daqui a pouco que Deus não nos tenta, Deus permite, porque tudo é permissão de Deus. Isto aqui é a certeza de que Deus está no controle de tudo. No controle de tudo. Porque a partir do momento em que Deus não permitisse a tentação, então haveria algo que Deus não estaria no controle. Então esse Deus não é soberano. Entende? Esse Deus não é soberano. Porque Ele permite algo. Porque Ele não tem controle sobre algo. Então Deus tem controle sobre todas as coisas. Sobre tudo. Inclusive sobre sermos ou não sermos tentados. A permissibilidade. Deus vai permitindo. Para que nós possamos crescer e não cair. O inimigo quer nos derrubar. Isso parece louvor, né? Assembleano, né? O inimigo quer te derrubar. Mas Deus quer te exaltar. Deus quer que você seja aprovado. Exaltado é só Ele. Ele é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O resto é bom. Não precisa.
mas Ele vai permitindo para que nós possamos vivenciar aquilo que vocês já devem ter vislumbrado na vida de vocês, e se não viram ainda, comecem a olhar para a vida de vocês, como a nossa vida cristã é uma escada. E como uma boa academia, a gente vai aos poucos subindo, mas cai com uma facilidade. Você demora 6 meses na academia para chegar no ritmo do Paulinho no CrossFit. Mas vai o Paulinho parar 2 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 6 meses, foi embora. Assim é a nossa vida cristã. Nós vamos galgando, né? Tendo mais experiências com Deus, buscando mais a palavra, né? Nos alimentando mais da palavra, sentindo mais essa presença extraordinária de Deus todos os dias, e vamos crescendo, tendo aquilo que nós chamamos de maturidade cristã. Todos nós precisamos, porque nós vamos ver hoje, vamos iniciar hoje, né, uma visão de como importante é nós termos essa maturidade cristã nesses momentos de tentação, nos momentos que haverá uma permissibilidade, uma permissão por parte de Deus para que nós venhamos a enfrentar as tentações. Amém? Dúvidas até aqui? Alguma dúvida? Tudo bem. Então, hoje nós vamos explicar o que é a tentação, né? Vamos tentar, né, chegar a um nível de conhecimento de como ela se manifesta, não, claro, na sua plenitude, né? E vamos também expor, né, o que acontece quando nós cedemos à tentação. Quais são as consequências de quando nós cedemos à tentação. O resumo da lição: nenhum ser humano está livre de ser tentado, seja por seus próprios desejos carnais, seja pelo inimigo de nossas almas. Então, o resumo da lição, ele está dizendo assim, que todos seremos tentados. E qual é a certeza, qual é o exemplo bíblico que nós temos de que todos vão ser tentados? Qual é a cena? Qual é vocês já leram no início lá de Lucas, né, aqueles que estão acompanhando a leitura bíblica, inclusive Marcos cita esse momento de uma forma bem sucinta, bem rápida, 2 versículos ali no início do capítulo, e Mateus fala um pouco mais, e Lucas também. Mas qual que é a cena que nos dá a certeza de que todos nós seremos tentados? Depois do batismo de Jesus, que ele vai para o deserto. O maior exemplo, né? Jesus. Ou seja, o nosso maior exemplo foi tentado. Jesus. O nosso Salvador, o nosso Senhor, passou pela tentação. Ou seja, de fato, todos nós seremos tentados. Não há ninguém que escape, nenhum de nós. O próprio Jesus o foi. E a lição vai nos mostrar hoje, vai nos dar um resumo de que esta tentação, ela pode ser originária da carne, ela pode ser originária do nosso inimigo, né? O inimigo da nossa alma. Mas eu acrescentaria um terceiro fator, para a gente fechar uma tríplice aliança, para não dizer uma trindade da tentação, né? Talvez seja um pouco herético da minha parte dizer isso, mas eu citaria um terceiro elemento aqui, a carne, o inimigo. Qual que vocês acham que poderia ser um terceiro elemento que nos tenta? Ouviram falar disso? Carne, o inimigo e o... Quem? Mas está assim, aquela frase, aquela conhecida frase: você agora está na igreja, não está mais no mundo. Não tem como, eu continuo aqui. Mas aqui nós estamos falando do mundo, não no sentido físico, embora tenha feito assim, né? Mas aqui nós estamos falando do sistema, né? O sistema que aí está. Então, são 3 elementos, né? A carne, o inimigo e o sistema, o mundo, que nos chama para a tentação. E dos 3, a gente já vai ver um pouco disso, mas só para... Qual dos 3 vocês acham que é o mais perigoso?
Qual dos três vocês acham que é mais perigoso? O eu, né? Com certeza, né? O eu. Porque nós acabamos de ver que há uma permissibilidade de Deus para o inimigo. Exemplo de que o inimigo só pode nos tentar se Deus permitir. Qual é o exemplo bíblico? Jó. Jó é o exemplo, talvez o melhor exemplo, né? De permissibilidade de Deus para o inimigo. O mundo, o sistema, ele só nos tenta a partir do momento em que nós damos brechas para ele, né? São as famosas brechas, aberturas, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Mas tem algo que é muito perigoso, é o eu. É quando nós construímos a nossa própria torre de Babel. Como assim, Tassi? Quando eu tiro Deus do controle da minha vida e coloco eu no controle dela. As minhas vontades, os meus sonhos, os meus projetos. Eu sei, eu faço. Eu. Eu destrono Deus da minha vida e coloco eu. O Itaci, que acha que sabe de alguma coisa. Que sabe, que acha, que pensa, que conhece alguma coisa. Amém? Maravilha. Dúvidas até aqui? Dúvidas. Pois bem. Então, a introdução, né? Um dos maiores perigos para uma vida de santidade e comunhão com Deus é a tentação. Ninguém está livre de ser tentado, né? Nós acabamos de ver isso, né? O próprio Jesus foi. Então, ninguém está livre de ser tentado, né? O nosso maior exemplo é Jesus. E ao longo desse semestre, nós vamos ver alguns personagens bíblicos, outros professores que aqui vão estar delineando junto conosco aí alguns personagens, alguns exemplos bíblicos, obrigado, meu amigo, alguns exemplos bíblicos que passaram por momentos de tentação, para que nós possamos ter uma ideia, mas também vamos ver aqui ao longo do semestre o maior exemplo de todos, que é Jesus. Vamos estudar um pouco sobre a tentação de Jesus e como vencer essa tentação, né? De como passar por esse momento, tá? Mas sem dúvida nenhuma, o maior perigo da vida cristã é a tentação. Galera, sai daqui com essa certeza. A tentação é o perigo. Porque ela ainda não é o pecado. Mas a tentação é o Itaci. À beira do precipício, olhando para a cerca e dizendo que Deus é irado, que está tentando me limitar, que Deus pode ser esse que tenta colocar uma cerca para me segurar e eu pulo a cerca. Todos os dias tem pessoas olhando para a cerca e achando que Deus é um tirano, quando Ele é um pai. É isso que muitas vezes não entendemos. Estamos olhando para a cerca. E a tentação faz isso. A gente começa a olhar para a cerca. Nós vamos ver um pouco disso. Então, esse foi o que eu falei, né? Todo mundo primeiro cai, depois peca, né? É verdade. É isso aí. Esse é o caminho. Nós vamos ver aqui um pouco disso hoje, né? O perigo que é a tentação. Porque ela não é pecado ainda. Então, se não é pecado, qual é o sentimento que eu e você, que eu vou ter? Nós vamos ter? Não dá nada. Você costuma dizer isso? Nada. Não é pecado, não dá nada. Mas calma, vamos chegar lá, não dá nada. Calma. Muito bem. O que é a tentação? Então, antes tem que ler o texto bíblico, né? Eita. Vamos ler o texto bíblico? Tiago, vocês abriram aí em Tiago, né? Tiago capítulo 1, primeiro capítulo. Vamos ler do 2 ao 5 primeiro. Tiago, do 2 ao 5. Eu vou ler o primeiro e vocês vão na sequência aí me ajudando. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Próximo. Você sabe que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Porém, a paciência é a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Se algum
algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não a mão sem custo, e ser-lhe-á dada. Agora leia, por favor, o 12, do 12 até o 15, esse mesmo capítulo. Do 12 até o 15. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa de vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Ninguém sendo tentado, diga que Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. 14. Está tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Amém. Então percebam que ele está dizendo para nós, o texto áureo, que nós precisamos ter alegria diante das tentações. Se alegrem quando vocês forem tentados. Essas provações precisam ser suportadas com paciência, pedindo o quê? Sabedoria a Deus. E cuidado, porque se nós nos deixarmos ser tentados, se nós não suportarmos essas provações com paciência no Senhor, é nele que nós vencemos, nós estaremos fadados à morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Vejam, veja o perigo da tentação. Veja o perigo de não estarmos conectados com o nosso Wi-Fi, chamado Jesus. Por isso, meu irmão, digita a senha da oração todos os dias. Preferência, deixe para conectar no automático. Oração. Ainda-se a frase toda cheia de tem medo do pecado, não tenha medo do diabo. É verdade. Por quê? Justamente por causa dessa limitação que ele tem, né? O diabo tem uma limitação, né? Mas o pecado é uma escolha, né? Eu e você escolhemos. Nós escolhemos ir o quê? Morte. Nós escolhemos. A prova está lá no jardim. Aí abre aquela discussão do livre-arbítrio, né, tal, e algumas correntes dizem que tinha livre-arbítrio lá e agora não tem. Ou seja, tinha e não tem. Outros dizem que nunca teve, nunca vai ter. E nós acreditamos que tem, entendeu? Esse negócio de Deus dá e depois tira. Então os presbiterianos ficam chateados quando a gente começa a falar desse assunto. Coisa que fica abençoando. Batizando as crianças. Tô brincando. Vamos lá? Dúvidas até aqui? Dúvidas até aqui? Então percebam que a partir do texto que nós acabamos de ler, nós já podemos compreender o que nós vamos tratar um pouco aqui nesse início, né? E dos perigos da tentação e o quão importante esse assunto é para mim e para vocês. Quão importante isso é. Por quê? Porque se nós não observarmos, pessoal, me perdoe, e eu espero que os outros professores façam a mesma coisa, mas não adianta nós estarmos aqui se não for a intenção aqui nós estudarmos a palavra e crescermos na palavra. É por isso que temos que bater, né, nessa tecla, né? Cuidado com a tentação. Cuidado com a tentação. Cuidado. Se volte para a palavra. Se volte para a palavra. Então, pode parecer um pouco repetitivo, mas é um bom alerta para todos nós, né? Começa por aqui, né? Porque eu sempre digo para você, né? Uma palavra que não fala com quem está, com o seu preletor, né? Seja ele um pregador, um professor, já é uma palavra vazia por si só. Não que a palavra não tenha efeito, né? Eu aqui não tive o coração aberto para ela, porque a palavra do Senhor nunca volta vazia, né? Ela cumpre todo o propósito a qual ela foi designada. Está escrito na palavra. Mas é a palavra do Senhor. Só que às vezes o meu coração está fechado, né? Então muitas vezes a gente vê pessoas que preparam lindos sermões, uma coisa maravilhosa, mas não falou nada com ele, ele quer que fale com os outros, né? Mas primeiro tem que falar conosco, né? Quando fala de tentação, falar com todos nós, né? Do pastor presidente até o membro que acabou de chegar. Acabou de aceitar Jesus. Hoje nós vamos ter batismo aqui na nossa igreja. A mesma vigilância, a mesma consciência de que eu devo estar alerta tem que ser para esses novos membros que estão se batizando hoje aqui, como tem que ser para o nosso pastor presidente. A mesma. Porque Jó, vocês citaram o exemplo de Jó, Deus testificou de Jó 2 vezes
homem justo, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. 2 vezes. E não se justificou. E não apresentou Jó para qualquer pessoa, não. Apresentou para Satanás. E autorizou. Mas sabe o que é isso? Imagine. Satanás chegar agora lá e Deus falar assim: tu conhece o Patrick? Meu servo? Olha só. Você é uma pessoa que linda. Tu conhece o Paulinho? Tu conhece o Deco? Tu conhece a Jennifer? Ó, que bonito. Tu conhece o meu servo? É Deus falando, gente. Deus pregando. Hã? Deus pregando pro diabo. Pregando pro diabo. Tu conhece? Tu conhece o exemplo? Forte. Muito bem. O que é a tentação? A primeira coisa que nós vamos ver, e nós acabamos de tratar sobre isso aqui, de uma forma mais superficial, é o convite ao pecado. O convite ao pecado. Então, a tentação é esse convite ao pecado. A tentação, ela pode ser descrita como um impulso que move o ser humano a alguma ação que abrirá uma porta para o pecado. Então, quando nós falarmos de tentação, podemos imaginar que ela é um impulso. Um impulso. Ela é um up, não é um up não, pode ser um up, mas ela é um empurrãozinho, né? Um empurrão para o pecado. Para o pecado. Então, é um convite ao pecado. A tentação está dizendo assim: vamos caminhar? Vem caminhar comigo. Para onde? O pecado. Para cair. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. A tentação vai buscar preencher nossas lacunas físicas e emocionais. Percebam uma coisa interessante. Todos nós temos lacunas, nós temos espaços oriundos de necessidades físicas e emocionais. Ok? A tentação, ela vem justamente para tentar preencher esse espaço aqui, ó, essas lacunas. E quando nós damos abertura para a tentação, ela de fato preenche essas lacunas com o pecado. Ou seja, a tentação como convite para o pecado sou eu e você, nós, dizendo, sabe o que nós estamos dizendo? Que esses espaços não podem ser preenchidos por Deus. Nós simplesmente estamos colocando Deus de lado. Não, você não pode preencher as minhas necessidades físicas. Comer, beber, se vestir, trabalhar. Não, o Senhor não pode preencher as minhas necessidades emocionais, as minhas dores, as minhas angústias, o meu desejo, o meu prazer. Não, o Senhor não consegue preencher. E aí nós começamos a dar uma liberdade para que a tentação e o pecado venha preencher essas lacunas. Exemplo, Adão e Eva. Quando a cobra faz o convite para Adão e Eva, o convite era para que ela comesse da árvore do bem e do mal para ser igual a quem? Deus. Para que ela tivesse o conhecimento sobre todas as coisas. Ou seja, a cobra estava dizendo assim: olha, você tem uma necessidade, você tem uma lacuna aí. Qual é a lacuna? Você não conhece todas as coisas. Mas quando você comer daquele fruto, você vai preencher essa lacuna. Ou seja, Deus vir visitar Adão e Eva no final da tarde de todos os dias não era suficiente. Estar no paraíso criado por Deus não era suficiente. Ter sido criado não é suficiente. Precisa de mais. Porque, pessoal, quando nós falamos de graça, e vocês pressuponho que já entendam o termo graça. Graça é tudo aquilo que nós não merecemos, mas recebemos. Quando nós olhamos para a criação, nós sermos criados já é uma ação de graça. Por que Deus vai criar a gente? Qual o motivo você está aqui? Eu estou aqui? Ele está assim. O que eu tenho? A nossa criação já é graça. Ele ter criado do nada tudo já é graça. Já é graça. Mas
Quando a gente coloca o jardim, o homem não precisava trabalhar, o homem não precisava fazer nada, ficava ali só dando nome para os animais, na tranquilidade. Mas isso aqui, tinha presença, não era suficiente. Desde aquela época, já haviam lacunas que o homem queria preencher, que ele poderia, deveria, e eu e você devemos preencher com Deus. E aqui eu digo, com a palavra de Deus, né? Com a oração, com aquilo que nós chamamos de comunhão, né? A comunhão com o nosso Senhor. Nós precisamos preencher com isso. Mas quando nós não preenchemos, nós abrimos esse convite ao pecado. Nós abrimos o nosso coração e convidamos. Por isso, preencham as lacunas com a palavra. Por isso que nós fazemos questão de fazer um projeto de leitura bíblica, para que todos os dias, pessoal, nosso projeto agora está com 2 capítulos por dia. 2 capítulos por dia. Mas não é para acumular. Não é para você falar assim, não, 2 capítulos hoje eu não consegui, amanhã, tá. Daí no terceiro dia eu vou lá e leio 6 capítulos. Não. A intenção de nós fazermos 2 capítulos por dia é para que eu e você, primeiro eu, depois vocês, todos nós, possamos nos alimentar diariamente da palavra. Porque Satanás não vai ficar assim. Hoje eu não vou tentar o Mateus, não. O eu do Mateus vai dizer, não, hoje eu, Mateus, eu não vou tentar ele. O mundo vai dizer assim, não, hoje eu vou dar uma trégua para o Mateus. Não, isso é algo diário. E quando nós nos alimentamos da palavra diariamente, nós estamos preenchendo esses espaços físicos e emocionais. E daqui a pouco nós vamos ver um pouco deles. Mas nós estamos preenchendo esses espaços. Com o quê? Com a palavra. Com aquilo que é de melhor. Hoje eu trouxe a Bíblia da minha esposa. Ela não gostou muito dessa Bíblia, não. Eu gosto mais da outra. Mas nós preenchemos os espaços com a palavra. Com a palavra. Preencham com a palavra, para que este convite não seja aceito. Amém? Dúvidas até aqui? Eita, você refletiu um Fala. negócio agora que você estava falando, né? Porque, tipo, a serpente, ela convenceu Eva ali, mas o diabo já era uma coisa meio, vamos dizer assim, fácil, porque ele já tinha convencido uma terça parte dos anjos, que, tipo, já era muito mais espiritual do que o Adão e a Eva, né? Já conheci a estratégia. E tipo, se a gente for para analisar ali a serpente, ela, acho que nem se falou, Deus ia todo dia ali até na viração do dia. Tipo, acho que a serpente fez foi tornar o que era sobrenatural e natural na cabeça da Eva. Tipo, não, mas normal. Até que entrou que aquilo ali era natural, tipo. Né? Acho que é isso que rola. Na hora que eu tava vindo pra cá hoje, eu tava pensando exatamente isso. Que a gente às vezes não se liga nas coisinhas pequenininhas. E a hora que a gente vê no montante. O próximo tópico não vê isso aí, né? Agora, justamente isso, né? Essas coisas pequenas. Né? Há quem diga que no original ali, aquela presença de Deus, na verdade é a voz, né? Não era Deus, né? Manifestado de forma teofânica, né? A palavra que a gente usa, né? O anjo do Senhor. Todas as vezes que vocês veem no Antigo Testamento o anjo do Senhor, ali é Deus se manifestando, né? Quando é um anjo qualquer, mas o anjo, então há quem diga que no original é a voz, né? A voz dele acompanhava eles ali, né? O Logos, né? Estava desde o princípio, né? Então, ou seja, eles viam, e aí partindo do pressuposto que você disse aí, eles olhavam para esse sobrenatural, aquela voz, aquilo ali tudo, né? E ela ficou encantada, né? Eu quero ser igual. Eu quero ser igual. Tem alguma coisa a mais, né? Esse desejo do ser humano não é à toa. A gente pensa, claro, o pecado, ele modifica a nossa natureza. Eu concordo em grau, gênero e número, que a natureza que nós temos hoje aqui era bem diferente por causa do pecado. Não há dúvida, não discordo disso, né? Mas já havia essa curiosidade, né? Essa curiosidade. Que na verdade
ela só existe a partir do momento em que eu... É assim. É porque pode parecer um pouco bitolado o que eu vou dizer aqui. Mas não entenda como algo bitolado, como algo assim, olha, está dizendo que a nossa fé é cega. Mas é como se você fizesse isso aqui, ó. Não é que nós não estamos olhando para as outras coisas, mas nós estamos fazendo o quê? Como é o nome quando eu faço copo? Não deixa de ser um conflito. Calma. É um filtro. Um filtro. Isso não deixa de ser um filtro. Isso. Mas tem um nome que todo mundo gosta de dizer. Cosmovisão. Nossa cosmovisão, como nós enxergamos. Cosmovisão cristã. Então é como se nós estivéssemos enxergando as coisas a partir disso. Entende? Se Adão e Eva estivessem enxergando a partir daquilo que eles tinham, a presença de Deus, né? Mas eles foram preencher com o quê? Com o convite. E não com a presença. Eles estavam com a presença, olhando tudo com a presença. A presença, olha que coisa maravilhosa, a presença. Aí de repente vem um convite. É o vento de Pedro. Está olhando para Jesus, está andando. Olhou para o vento, começou a afundar. Homem de Pedro na fé. Cuidado com o vento. Vem essa Gleana agora. Cuidado com o vento. Entendeu? Quando a gente tira o olho, a gente tira. Talvez vocês já passaram por isso. Tirou o olho. Opa, eita. Perdoa. E assim, uma dúvida, assim, eles não tinham conhecimento do bem e do mal, né? Às vezes, pelo fato deles ter essa inocência também, né? A Eva foi induzida ali pelo seu desejo, né? De ser igual a Deus. Mas, sei lá, eu penso assim, será que ela não teria uma consciência da dor, depois porque disse que ela não tinha dor, não tem dor, né? Logo depois da queda ali, Deus fala, né? Que o homem vai colher com dores, né? Vai trabalhar com dores, né? Então, vê a parte da inocência ali, que nem criança. Criança, ali até uns 6 anos, ela é muito inocente, porque ela não tem essa visão do mundo. Então, é bem... Essa questão da inocência que você falou, parte de um pressuposto de estudos, né? Que a gente às vezes vai olhar para o estudo da Terra, né? E os cientistas dizem que a Terra tem muito mais tempo do que a Bíblia fala, né? Tem muito mais tempo, porque as formações rochosas, quando você vai analisar, tal. E aí as pessoas dizem, alguns teólogos dizem o seguinte: se você caísse agora no Jardim do Éden, Deus acabou de criar Adão e Eva, e Deus não criou eles neném, porque Deus não queria trabalho com criança. Se você caiu agora, viu um casal adulto, 25, 30 anos, você diria que ele tem quantos anos? 25, 30 anos. Concorda comigo? Se caísse agora, né? Eles eram adultos. Mas tinham um dia de formado. Tinha uma semana de formado. Entendeu? Então havia uma inocência. A mesma palavra que salva, condena. Então, esse pressuposto de ser jovem, né, ser inocente, não saber, ele cai por causa daquilo que Deus disse, né? Deus disse. Né? E aí nós estamos partindo do pressuposto que foi algo assim, igual eu estou falando para você. Feche os olhos de vocês. Todos fechem os olhos. Vamos partir, fechem os olhos, rapidinho. Vamos partir do pressuposto de que era o verbo, não era a presença. De todas as árvores do jardim poderão comer, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois se comer, certamente morrerá. Pode abrir o olho. Vocês sentiram que foi uma ordem imperativa? Isso é a minha voz. Não parece nada com a voz de Deus, com certeza. Porque não parece com a voz de muitas águas. Entende? É uma ordem direta. Né? Então, cai essa questão de... Eu estou falando isso e falei da questão do síndrome de Down. Muitos usam, digamos, o fato do Éden, eu já vi isso. Mas se Adão e Eva eles pecaram, mas não tinham pecado, eles não conheciam o pecado, sabe? Tipo, da entender, jogar assim. Sara, você está querendo entrar num complexo que é a criação do mal. Nem Augusto Nicodemos, Fernando de Lopes e os pais da igreja conseguem explicar. Este mistério do mal é algo que só a eternidade vai explicar.
Como surgiu o mal? Eu falo isso porque tipo, já me questionaram, né? Deus te quer, professor, eu não sei responder, então De não vou fato. falar besteira. De fato, esse é um mistério. Abrindo aqui, já que estamos falando de interpretação, né? A questão do mal é um mistério que só a eternidade vai explicar. Eu não uso. Claro, tem alguns teólogos que tentam explicar a questão do mal, mas o surgimento, né? Como surgiu o mal, é discussão desde o princípio da igreja. Mas é aqueles mistérios que a própria palavra diz, né? Há coisas que só serão reveladas na eternidade. Na eternidade. Então, pode ser uma coisa, como é que fala, foi gradativo, né? Como se diz, a construção do mal, né? Sim. Porque talvez, tipo, quando o Lúcifer fez o que fez, tipo, talvez nem ele era uma coisa tão grandiosa, tipo, um mal igual ele é hoje, né? E daí decorreu do Éden e tudo mais, e o ser humano não tem limite. É porque a Bíblia parece, quando a gente lê, que foi uma coisa assim, a cobra chegou lá e falou, ei, beleza? E aí, tal? Foi uma primeira conversa. Foi tipo, e aí? Estava amassando, né? Eu fruto, né? Mas esse pressuposto que falou da coisa gradativa, né? Eu também entendo assim. Eu entendo que Deus só quer explicar pra gente como aconteceu. Mas aquilo foi uma coisa, vamos falar um pouco de tentação sobre isso, né? Foi uma coisa pequenininha, foi colocando, e uma hora, opa, de fato. Claro que a explicação, né, mais simples para as crianças que são nós, né? Deus, né? Até porque a gente pode chegar, não se surpreendam que quando nós chegarmos na eternidade, Deus vai falar assim, lembra daquela história? Ali é só uma história. Porque as pessoas às vezes olham para Gênesis como se fosse o livro, olha, vamos saber como as coisas foram criadas. Mas ali não é para saber como as coisas foram criadas. O propósito de Gênesis é dizer quem criou todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. E de todas as coisas que Ele criou, aquele mais se alegrou foi o homem. E aquele mais investiu, a ponto de investir o único filho. Mas vai dar. Se Jesus não veio até falar por palavras, por que Deus... Pronto, ótimo exemplo. Se Jesus é a plenitude da revelação, podemos assim dizer, embora eu ache muito forte essa plenitude, porque eu acho que Deus tem muitas coisas para revelar, o próprio Jesus diz isso, né? Não cabe a vocês conhecerem os tempos de Deus, não tem coisas que vão ser reveladas só na eternidade, né? Mas a perfeição da revelação, ou a revelação assim, mais extraordinária é o próprio Jesus, né? Ninguém conheceu o Pai senão o Filho que o revelou, lá em João, né? Mas uma coisa aqui dessa questão do mal, só para a gente voltar aqui, embora eu não quero entrar nesse assunto assim, porque é um assunto complexo, mas eu acho que aquela historinha de Einstein é bem legal. Vocês já viram a história do Einstein lá? Eu não tenho certeza se foi verdade, né, que Einstein estava na sala de aula e tal, e aí o professor fez essa indagação, né, da origem do mal, de que Deus era mal, porque o mal existia, tal. Aí diz que Einstein levanta e diz para ele, né, o frio existe? Aí o professor diz, não, de fato o frio não existe, professor, o frio é a ausência de calor. O escuro existe? Não, exato, a escuridão não existe, ela é falta de luz. O mal também não existe, ela é falta do bem. Então quando falta Deus, tem mal. Então fica com Então, um momento... Agora eu não estou querendo dizer que foi Einstein, foi só uma ilustração, eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza se foi Einstein que falou isso quando era pequeno. Tem até videozinho na internet. Mas... Era alguém muito inteligente. Mas... E quando nós partimos para esse campo da física, nós temos pessoas muito top, né? Isaac Newton, né? É cristão. Tem até um livro que ele fala, né, sobre teologia, de teólogo, né? Enfim, mas isso é outra coisa. Mas seria isso, né? O mal é, de fato. Então assim, vamos mudar só a mente agora. E se Adão não tivesse comido só Eva? Complexo. Mas aí entra como Deus criou Eva e Adão, que eles eram só, né? Eu também acho que por ser um só, ali demonstra, né? Deus criou eles para ser Um só, né? Como ele olhou para ela com inveja, né? Falou, só ela vai ter Ou ele ia pegar o que quer. Ou ele ia pegar o outro lado da costela, né? Eu peguei um lado e pegar o outro. Meu Deus, pega o outro lado que esse primeiro depois. A esquerda não dá certo, vai com a direita.
vai com a direita. Né? Interessante que o termo ali costela, no original, ele quer dizer viga de sustentação, né? E daí remete a isso, né? Ou seja, aquilo que sustenta o homem é uma mulher. Todo grande homem tem uma grande mulher ao seu lado. Óbvio, viu, Beto? Quando alguém falar assim, quando as feministas vierem dizer, né? Esse que absurdo, aí a Bíblia é machista, né? Diz como ele foi criado da mulher, né? Mas o termo ali fala de sustentação, né? Então ele pegou da Quem fala isso sustentação. nem é a Bíblia. Geralmente. Mais ou menos isso. Mas é um tema interessante essa questão do mal, né? Nós podemos, porventura, na próxima aula que eu der, eu vou ver se eu trago mais alguma coisa, tá? Com as câmeras desligadas para ninguém me chamar de herege. Mas é complexo. Eu digo que é complexo, vocês. Complexo. Mas não é que não é discutido, tá? Não é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Se discute na academia, artigos científicos, né? Os teólogos, né? Livro, mas é uma coisa meio... O pessoal fica... É um assunto muito... Porque você pode... parte tudo de pressuposições, né? E você pressupor aquilo que é eterno é complicado, né? A gente pode, às vezes... São coisas que às vezes a gente pode colocar Deus numa caixa de sapato, né? E fechar assim e dizer, não, agora eu entendi. Bom, uma forma de provar se cremos que Deus é suficiente para nós. A tentação é como uma vitrine que está nos oferecendo tudo aquilo que vai contra Deus e a sua vontade. Então, a tentação, ela é como se fosse uma vitrine. E talvez os homens não entendam esse complexo dos shoppings, mas a tentação é como se fosse a vitrine, né? Aquela vitrinezinha do shopping, que geralmente tem um bonequinho, outro bonequinho, e geralmente esse bonequinho do meio que tem as coisas mais caras, percebam? Mas é como se fosse uma vitrine. É como se fosse aquelas, a gente chama de gôndola, né? Do mercado, que tem os produtos, né? Vocês já perceberam que vem os produtos aqui, e geralmente os mais caros estão no meio, e os de crianças estão embaixo? Percebam isso? Salgadinhos, estão aqui embaixo. Na altura do olho, né? Do olho. Então, a tentação é justamente isso. Essa vitrine que está nos oferecendo, como ele diz aqui, tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Tudo aquilo que vai contra Deus, contra a sua vontade. Está só nos oferecendo ali. Só nos oferecendo. Tudo que vai... E ele diz aqui, ó, e aí eu até adiantei, mas aqui no parágrafo 2, ele diz, o 1, 2, que é o B, aí diz assim, Adão e Eva que se esqueceram de que o Criador é suficiente para que se depararem com a ideia de que poderiam conhecer o bem e o mal, assim como Deus. O preço da desconfiança e da desobediência foi definitivo. Aquilo que a Sara falou. Veja, o preço deles desconfiarem de Deus, daquilo que Deus falou, porque vejam, quando nós somos tentados, quando nós olhamos para essa vitrine e aceitamos comprar o produto da tentação, nós estamos desconfiando daquilo que Deus disse. Eu vou preencher todas as coisas na minha e na sua vida. Eu vou preencher todas as lacunas. Eu vou ser completo para você. Mas eu estou pegando um produto da vitrine. Deus está aqui. O dono de tudo. Mas eu vou lá e pego. Não. Isso aqui preenche. Eu deixo o dono da loja toda e pego só o que está aqui na vitrine. Só o que está sendo me oferecido. Só essa parte. É mais ou menos isso. Por isso que a tentação, ela passa pela confiança. Por que a tentação passa pela confiança? Como não tem nada a ver com o meu time lá de Sergipe, né? Por que a tentação passa pela confiança? Porque quando nós somos tentados, nós temos duas opções. Ou nós continuamos confiando em Deus e que Ele vai preencher todas as coisas, ou na proposta que está nos sendo feita. Seja ela pelo eu mesmo, na minha carne, seja ela pelo nosso inimigo, seja ela pelo mundo. Por isso que há um sentido de confiança. Em quem nós temos crido? Em quem nós temos confiado?
Aonde eu e você temos depositado a nossa confiança? Nas promessas que Deus tem feito ou na vitrine? E é por isso que eu digo para vocês a importância, e repito, a importância da palavra. Porque se eu e você não conhecemos a Bíblia, pessoal, nós não vamos conhecer as promessas que Deus tem para nós. Se a gente não mergulha na palavra, nós não vamos conhecer aquilo que Deus tem para nós. O que vai acontecer? Quando nós formos tentados, quando nós passarmos por esse processo de confiança, por falta da palavra, eu vou me deixar levar para o vitrine da tentação, consequentemente para o pecado. Pura e simplesmente porque eu não conheço as promessas de Deus. Amém? Amém? Isso daqui, no terceiro ponto, ele vai falar aí, e aquilo que... Quem foi que falou do pouquinho? Do Paulinho, né? Agora, o terceiro ponto ele fala assim: a tentação não resistida, olha aí, a tentação não resistida faz com que uma pessoa caia de onde Deus a colocou. Ele está querendo falar isso aqui, ó, aquilo que o Paulinho falou. Muitas vezes a gente pensa assim: a tentação vai ser um grande obstáculo, vai ser uma coisa assim, Vamos supor, eu já falei para vocês diversas vezes que eu tive muito problema com pornografia, né? E com as consequências dela. Aí, para mim, eu acho que a minha tentação, eu vou estar aqui parado um dia, olhando, e vai descer uma tela gigante na minha frente, daquela do IMAX Paládio, cinema, bem grande, com algo de pornografia. Um grande obstáculo. Estou sendo tentado. Não vou abrir os meus olhos porque esta tela do IMAX está na minha frente. Mas aquilo que o Paulinho falou, e é isso que a lição quer dizer, muitas vezes a tentação ela vem como gotinhas, bem pequenininho, bem suave, bem devagarzinho. Não dá nada, não dá nada, não dá nada, não dá nada. Ele quando viu, caímos. Exemplo está assim. Eu acho que o melhor exemplo é a mentira. A mentira, pessoal, talvez seja uma das grandes portas para o pecado. Por quê? Porque, é só uma mentirazinha. É só uma mentira pequenininha. E começa uma mentirinha, uma mentirinha, uma mentirinha. Quando você vê, mas é só uma coisa pequena. Não dá nada, é só um negocinho. É só um nada. Deixa eu ver se ele vai falar sobre... Não é agora que ele vai falar do... Mas, entende? Não é agora que ele vai falar. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas são coisas pequenas. Então, cuidado com as coisas pequenas. Cuidado com aquelas coisas que a gente acha que não dá nada. Mas nós estamos sendo tentados. Cuidado. Não dá nada. Mas, poxa... Dá um exemplo meu, sou eu aqui. Poxa, mas essa minha amiga estudou tanto tempo comigo, só que ela agora está postando algumas fotos de biquíni, algumas fotos na academia, não dá nada. Poxa, minha amiga, eu não vou excluir ela do meu Instagram. Poxa, mas não dá nada, Itaci. Eu saio do trabalho, eu vou lá, eu estou saindo do trabalho e eu estou sentando, eu até estou tomando Guaraná. Salmo 1. E eu não quero dizer que você, claro, você não está em todos os ambientes, socializando. Mas aí você está lá. Aí hoje está tomando Guaraná. Todo mundo tomando cerveja. Acabou de sair do trabalho. Você toma Guaraná. Aí daqui a pouco começa a contar uma piada de crente. Aí você ri. É só uma piada para você rir. Aí daqui a pouco começa a falar mal. Aí você diz, cara, na minha igreja realmente, aquele líder de jovens lá, cara, eu nem sei, cara. Estranho que rapaz. Agora eu estou falando do pastor Picote, né? Tô brincando. Entendeu? Aí você está entendendo? A gente começa a dar vazão para coisas pequenas, que a gente acha que é pequeno. E aí, teríamos outros exemplos, né? Outros exemplos. Vamos supor, chega uma moça lá na barbearia do Paulinho, fala assim, depois grava um minuto aí para a Gabriela assistir essa parte. Aí o Paulinho todo dia, bom dia, tudo bem? Bom dia. Pô, mas eu tô sendo educado, cara, eu sou educado. E vai, bom dia. Oi. Aí daqui a pouco ela começa, de um bom dia, ela começa a não dar mais só bom dia.
ela já começa a vir com alguma coisa pesada. Ah, tá. Paulinho, não, vou te ajudar a levar. Aí começa a ir junto. Aí daqui a pouco ela começa a parar pra conversar. Tá vendo? Daqui a pouco o Paulinho tá levando um negócio, a sacola pesada, tá entrando dentro da casa dela. Tá deixando lá. Aí começa a tomar um copo d'água. Não dá nada. Tá entendendo? Citei só um exemplo, tá pessoal? Eu nunca vi o Paulinho carregando sacola de ninguém. Eu quero deixar isso registrado nos anais. A galera tá malhando agora, né? Cuidado! E os adolescentes são muito assim, tipo, ai, nada a ver, essa mensagem, não vem cá, nada a ver, nada a ver pra ela. Ainda bem que as mulheres que vai na barbearia, tipo, E a gente não percebe. Maria João. Tem essa, né, também. Tem essa, não. A gente pensa que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, não é nada. Uma outra coisa, além da mentira, uma outra coisa que às vezes a gente acha que não tem nada a ver, é a música, né? É a música, né? Eu acho que essa aula de hoje não é por isso que essa aula de hoje é uma música, a gente acha que não dá nada, né? E um dia eu ouvi o Rodolfo Abrantes, talvez você já deve ter ouvido esse testemunho, ele falando, alguém perguntou, mas por que você saiu do Raimundo? Por que parou assim de repente e tal? Ele diz assim, porque eu entendo que aquilo que eu canto é aquilo que eu vivo. E eu cantava aquilo que eu vivia. E hoje eu quero cantar aquilo que eu estou vivendo. Achei interessante. Se aquilo que se canta é o que vive, imagina o que se ouve, né? Será que o que a gente está ouvindo é aquilo que a gente quer viver? Cuidado. Às vezes nós estamos, não dá nada, mas é uma música, não dá nada, mas é legal, tal. Mas cuidado. Pode ser uma porta. A Marília Mendonça, né? Eu falo por mim, tipo, eu era sertaneja, gente. Eu ia pra rodeio, né? No tempo do desejo. E assim, era aquela música assim, como diz, né? Onde tá o guarda, está o chifre no chão, entendeu? Mas eu não queria ser chifruda, né? Vamos colocar nesses termos assim, entendeu? Mas eu gostava de escutar aquilo e automaticamente escutando aquilo, o que você atrai da tua vida? Traição, entendeu? Chifre. Entendeu? Então é bem isso mesmo. Você, a música é aquilo que você está vivendo. Você faz o teu linha, e uma das expressões dos padres, pessoas passando, e a música Essa negócio da música em inglês, é música em inglês que canta e a pessoa nem sabe, né? Quando eu estava no mundo, eu não saí do mundo, né? Então, quando eu estava no sistema pecaminoso, eu tô aqui ainda, né? Não sei se aqui é terra. É terra? Nossa, romântico, só que você vai ver e fala sobre morte. Essa do inglês, aí eu vou falar que se vocês não soubessem, vocês vão pesquisar, né? Eu vou ser o culpado, vocês não pesquisar. Tem uma música dos Mamonas Assassinas que é em inglês. Vocês já perceberam. Só que aquela música ali não tem nada a ver. Ele fala na música, vocês não estão entendendo nada, porque vocês não falam inglês. E eu estou falando que a pipoca está esquentando, e vocês não estão entendendo. Mas vocês vão curtir, agora vão balançar a cabeça. Quer ver? Balance a cabeça. Aí começa a ficar mais pesada a música. No show as pessoas, uma crítica, né, que os Mamonas faziam a esse fato, né? E às vezes música, camisa, as pessoas compram camisa em inglês, não sabem o que tem escrito, né? E assim vai, né? Agora todo mundo vai pesquisar música em inglês, uma música assim, né? Com legenda, né? Bom, então, o que é a tentação? Nós já mais ou menos vimos aqui, né? Agora, como ela se manifesta, como eu disse para vocês, ela pode se manifestar através do eu, através do nosso inimigo e através do sistema, na minha concepção, né? Embora não tenha sido tratado diretamente dessa terceira pela lição. Bom, por uma ação de Satanás, ele traz uma coisa bem legal aqui, ó. Como ela se manifesta por uma ação de Satanás. Lá no meio, eu acho que é primeiro, segundo, terceiro, lá pelo quarto parágrafo, ele vai dizer assim: Satanás vai observar o momento e o lugar, presta atenção nisso aqui, galera, o momento e o lugar em que estamos e oferecerá ciladas a fim de que pequemos contra Deus.
A tentação também pode ganhar força quando o diabo se utiliza de certos sentimentos que abrimos em nosso coração, como por exemplo o orgulho. Cara, isso aqui é muito forte. Orgulho. Então percebam, a lição está nos dizendo que o nosso inimigo, Satanás, ele vai usar de alguns momentos da nossa vida, algumas brechas que nós vamos dar para ele lançar uma tentação. E talvez você já deve ter passado por uma tentação lançada através de um terceiro dentro da nossa casa ou do nosso ambiente. É aquela velha frase que nós dizemos assim: não me atinge, mas pode atingir minha esposa, minha mãe, ou alguém que está dentro da minha casa. Já perceberam isso? Já deve ter visto isso. Uma tentação que assim, ele não joga direto em você, mas dentro da sua casa, do lar, do trabalho, do ambiente onde você vive. É uma brecha. Mas existe algo muito perigoso, que é a questão da tentação, a tentação pelo sentimento, a tentação pelo, por exemplo, pelo orgulho. Como assim, Tassi? Uma brecha que nós deixamos. Cara, não perdoa o Paulinho de jeito nenhum, cara. O Paulinho fez um negócio pra mim, não quero saber e tal. Orgulho. Não vou lá pedir desculpa pro Paulinho. Orgulho. Isso é uma brecha. Não, quem errou foi o Paulinho. O Paulinho falou mal de mim. Não. O Paulinho colocou meu cabelo errado. Não vou. Hoje é barbearia. Pra ver se o Paulinho volta semana que vem. Não vou. Você tá entendendo? Orgulho. Cuidado com esses sentimentos que estão dentro de nós. Eles podem ser brechas para a tentação, para que o inimigo possa agir em nós. Orgulho, sentimento de vingança, ira. Cuidado. Isso está para todos nós. Tá assim, eu tenho isso dentro de mim. Então peça para que o Espírito Santo arranque de você. Peça para que essas obras da carne caiam e que os frutos do Espírito prevaleçam em mim e em você. Porque nós vamos ter, né? Isso é natural, é da carne. Só que é algo que é da carne que o próprio inimigo se utiliza como brecha, como abertura para nos tentar. Então, cuidado com esses sentimentos. Repreenda, ore, peça discernimento do Senhor, peça maturidade. Eu não estou dizendo que vocês vão ter que sair daqui agora e se houver sentimento de orgulho no coração de vocês e pedir desculpa imediatamente. Se sentir, amém. Né? Mas também não se sinta assim: poxa, Tassi falou isso, eu não consigo, eu vou largar tudo agora, eu não quero mais saber. Fora! Estou fora da igreja. Chega! O orgulho está forte mesmo. O orgulho está grande aí. Tudo é um processo, tá, pessoal? Entendam que muitas vezes, quando a palavra nos repreende, seja quando nós lemos ela, seja quando alguém prega ela, seja quando alguém ensina ela, não significa que é para você dizer assim: cara, não consigo, vou desistir. Não. Isso é muito pesado para mim. Eu vou desistir de tudo isso. Não. É para que você olhe e diga assim: este sou eu. Esta palavra falou comigo. Este ensino falou comigo. Senhor, me dá graça para que eu possa mudar. Galera, isso é depender de Deus. Isso é estar na dependência dele. É entender que a graça dele é que nos transforma. Senhor, muda o Tassi. Muda isso que está dentro de Tassi. Muda isso dentro de Tassi, estou falando na terceira pessoa. Muda isso que está dentro de mim, Senhor. Muda isso, né? Acaba com isso, Senhor, que está dentro de mim. Muitas das minhas orações, eu acredito que, eu não vou dizer todas, né? É muito errado dizer assim, né? Mas muitas das minhas orações eu peço isso para o Senhor. Comece a fazer esse tipo de oração. Senhor, que a tua graça, eu aprendi com o John Stott. Acho que não pode citar o nome desses autores que nós foi com o autor aí, tá? John Stott. Acho que foi ele num vídeo que eu vi, eu não lembro se foi ele ou foi o John Piper, acho que foi o John Piper. Acho que foi o John Piper. Colocar John. Tudo é John, né? Em inglês que não tem criatividade, né? Mas, enfim, foi um dos dois. Mas se vocês botarem lá, oração, John Piper, acho que vai aparecer no YouTube, ele falando sobre isso, né? Sobre a oração e o quanto nós devemos dizer para que a graça do Senhor retire aquilo que não agrada dele de nós. Porque isso é depender dele. Então peça isso: Senhor, tira, arranca de mim aquilo que não te agrada, arranca de mim aquilo que não te alegra. Arranca, Senhor, de mim. Tira isso de mim, esse sentimento, que às vezes pode ser um orgulho. Amém? Com relação às necessidades, que fala um pouco do eu, as necessidades que eu falei para vocês, elas podem ser, e a lição traz aí, vocês vão ver aí, mas eu vou trazer aqui de uma forma mais assim, ó. Ela pode ser uma necessidade de procurando dinheiro,
Não é que tá acabando não, tá pessoal? Porque eu tô botando um alarme, tô botando ele na sequência para eu me perco, né? Pode ficar tranquilo. O afeto, ela pode ser material, ela pode ser por títulos. Isso aqui tudo está falando de necessidade. Lembra que eu falei para vocês sobre a necessidade? Eu não, minha lição, né? E eu falo para gente, não vou querer dar voz para mim. O autor da lição falou, né, sobre essas necessidades. Lembram? As lacunas. Lembra da lacuna? Ela pode ser uma lacuna pelo dinheiro. Cara, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso. Aí o que eu começo a fazer? Eu começo a trabalhar de forma excessiva. Largo tudo e começo a trabalhar. Tem que trabalhar. É o Joãozinho, a história do Joãozinho. O Joãozinho não tinha Joãozinho vinha para todo, vinha a pé, vinha para a escola dominical, vinha para o culto, vinha para o culto de terça, vinha para as festas, vinha para tudo. Aí orando, Senhor, me dá uma bicicleta, eu dou uma bicicleta para o Joãozinho. Aí o Joãozinho começou, poxa, agora eu tenho uma bicicleta e tal. Eu vou mais devagar, porque vai gastar o pneu da bicicleta, tal, pode roubar. Aí começou a faltar uma escola dominical, faltava um culto e tal, mas estava ali, estava vindo. Aí, Senhor, me dá uma moto, Senhor, deu uma moto. Aí Deus deu uma moto para ele. Aí o que ele fala? Agora eu preciso pagar a moto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar mais. Menos o quê? Menos igreja, menos Deus. Perceba? Talvez isso aconteça na minha e na sua vida. E talvez eu e você, agora venha saber isso que eu vou dizer, né? Eu e você não estamos ganhando aquilo que estamos pedindo, porque Deus vê isso como uma porta para você se afastar dele. Às vezes a gente está orando por alguma coisa e não entende, mas Deus, eu tenho orado tanto por isso, e o Senhor não me concede isso. Às vezes é porque pode ser uma porta para você se afastar dele. E ele jamais vai trocar. Eu falei uma vez na célula para uma moça, ela falando sobre o trabalho dela, que estava bem corrido, o horário, e ela estava orando a Deus, e tinha perto um outro trabalho que ia ficar mais corrido ainda. O que eu achava? Eu disse assim, olha, eu acho difícil Deus te dar alguma coisa que vai te afastar dele. Deus não vai colocar no teu caminho. Ele pode permitir, né? É a permissão dele, né? Mas se está se afastando, não vem dele, porque nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece é. Ele já está ligado no tempo. Afeto. O que é afeto? Eu tenho uma necessidade de afeto. Eu preciso preencher esse meu afeto. Aí o que eu começo? Eu começo a me relacionar com alguém, porque eu estou precisando preencher alguma coisa dentro de mim, um afeto, uma necessidade. E este preenchimento se torna algo carnal. E eu começo a cair nas tentações sexual. Porque eu estou precisando preencher um afeto. Todo mundo está namorando, todo mundo tem uma namorada. É aquela velha máxima, eu já falei para vocês na escola, que você tem que pegar alguém para dizer que é homem. Se você tem que pegar alguém para dizer que é homem, pressupõe que você mesmo tem dúvida de ser homem. Porque tudo que tem que ser provado é porque há dúvida. Pô, se eu preciso pegar alguém para dizer que eu sou homem, então eu tenho dúvida, junto com os outros, que eu sou homem. E eu tenho uma necessidade de afeto. Isso pode levar para um cunho sexual. Vejam como uma tentação, uma coisa legal. Todo mundo está namorando, todo mundo está se casando, todo mundo está tendo uma vida feliz. Todo mundo está tendo uma esposa ao lado. Se soubesse. Momento de desabafo. Momento de desabafo. Desabafo. Então, todo mundo está tendo. Todo mundo tem um chefe em casa. Todo mundo tem um chefe em casa. Se soubesse. Quantos pães, né? Pede aumentou. Era só 2. Às vezes 3, pedia pro Patrick, né? Agora, depois daquela palestra que ela falou que tem mais fome. Ixi, e a tendência é a gente ter mais lutas espirituais esse ano. Prepara, pai. Prepara. Mas afeto, entendeu? Cuidado com essas coisas que às vezes jogam na cabeça de vocês. Você tem que namorar porque todo mundo está namorando. Você tem que fazer porque todo mundo está fazendo. Você tem que ir porque todo mundo está indo. Cuidado. Isso pode virar um cunho sexual muito forte. Material. Tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que comprar celular, tem que comprar computador, tem que comprar carro, tem que comprar casa. O que a gente acontece? Nós começamos a entrar numa bola de neve das dívidas. Por causa de uma necessidade material que o mundo coloca em nós. Você tem que comprar um monte de coisa, você começa a se endividar. E dívida, não pagar, não tem nada a ver com cristão. Isso
temos que ser certo. Claro que tudo pode acontecer. Pode acontecer um momento de crise, alguma coisa, né, do país e tal. Mas a gente tem que tomar cuidado. Amém? Títulos. Você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Você tem que buscar o teu espaço nisso, buscar o teu espaço naquilo. Romanos 12. Romanos 12, 2. A palavra do Senhor diz que nós não devemos o quê? Trazendo. Abre lá, Romanos 12, 2. Por favor. Romanos 12, 2. Alguém lê para mim, por favor. Você precisa disso, de título, você precisa de posição, você precisa de status, você precisa de um monte de coisa. Romanos 12, 2 diz o quê? Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. E uma tentação muito forte, você tem que imitar o mundo. A palavra dizendo, não imitem, não sigam os padrões do mundo. Não façam isso. E o mundo tem que dizer, não, você tem que fazer, você tem que procurar, você tem que ter mais poder, mais sucesso, mais likes nas suas redes sociais. Você tem que ter fama, você tem que ter isso. Isto pode ser uma necessidade minha e sua, que pode se transformar em uma grande tentação. Por quê? Porque nós tiramos a confiança de Deus e cedemos às tentações. Assim, Pode falar. o interessante, quando a gente estava numa roda de conversa uma vez, antes de entrar na faculdade, falando sobre. Tinha acabado de ser aprovado na faculdade, e conversando sobre. Imagina um dia quando a gente. Faculdade, começar a trabalhar, um dia ser doutor na área, imagina que legal, você queria ser doutor. Aí o Lucas Marcel, no meio da roda, ele falou assim: imagina que legal a gente ser doutor e ajudar no batismo, ou ajudar no retiro como. Limpando o chão, fazendo essas coisas, tipo, daí eu pensei assim, como naquele momento, pela alegria de ter conseguido algo, tipo, conseguir entrar na faculdade, eu já estava pensando no título de um dia ser doutor, um dia ser alguma coisa, ter uma profissão, e não estava pensando, cara, isso não importa nada, o que importa é ele estar disposto a ajudar, ele estar disposto a servir, né? Essa humildade já estava começando uma sementinha desse orgulho, né? De me tornar alguma coisa, me tornar. E daí depois daquele momento eu comecei a tomar cuidado com isso, né? Durante... Essa aí é forte, né? É a história do pastor, né? O pastor, ele trabalhava com o chefe, né? Trabalhava numa empresa, né? E ele tinha um chefe lá, o Luiz, né? Então de manhã ele estava ali servindo café. Seu Luiz, o senhor quer um café? O senhor quer uma água? O senhor quer alguma coisa? Aí pegando a mala do seu Luiz, quando o seu Luiz chegava e tal, e levava tal, limpando a sala, situação de alguma coisa, reunião, tal, servindo ali o seu Luiz. À noite, ele estava sentado no púlpito, com a Bíblia. E aí, quem é que chegava do lado dele? O seu Luiz. Pastor, o senhor aceita uma água, alguma coisa? O seu Luiz, que era chefe de manhã, era o porteiro da igreja à noite. Será que nós estamos prontos para isso? Para sermos humildes, né? Não deixar esse orgulho. Porque estamos fazendo para Deus, né? Bom, quando cedemos à tentação, ele fala sobre 3 coisas. Perdemos a comunhão com Deus, comprometemos o nosso futuro e ficamos dominados por sentimentos ruins. Eu vou resumir isso aqui na comunhão. Comunhão com Deus. Quando Eva, e aí eu vou, claro, trazer um exemplo bíblico, né? Quando Eva cedeu à tentação e caiu no pecado, o que foi que ela perdeu? A comunhão, concorda com Deus? É por isso que Jesus vem, para nos resgatar. Então, cuidado com a tentação. Como eu disse para vocês, primeiro você, a Mari colocou muito bem, primeiro você cai, para depois você pecar. Então, cuidado com a tentação, porque ela vai te afastar da comunhão com Deus. Fiquem alerta para essas necessidades que todos nós temos, né? Que precisam ser preenchidas, mas que elas sejam preenchidas com a nossa comunhão. Que o meu desejo por títulos, que o meu desejo por uma vida financeira estável, por um relacionamento estável, passe pela minha comunhão com Deus. Que todas as nossas necessidades, que essas vitrines que o mundo, que a minha carne e que o inimigo tem oferecido para mim, que eu e vocês possamos passar pelo filtro, como o Paulinho muito bem colocou, da comunhão com Deus.
Porque quando nós somos tentados e nos deixamos cair, nós perdemos essa comunhão. Nós perdemos essa comunhão. Então, o que eu quero falar? De uma maneira resumida. Se você está caminhando com Deus, e você já sabe, e eu e você já sabemos, nós vimos hoje, e vamos ver durante todo o trimestre, que nós vamos ser tentados de diversas formas durante essa caminhada. E que essa tentação vai fazer com que a gente perca a nossa comunhão com Deus. Se nós cairmos. O que nós precisamos todos os dias estar fortalecendo para vencermos a tentação? Entende a importância das disciplinas básicas espirituais? Oração, jejum, leitura da palavra. Fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo. O Deco e o Felipe Mateus são amigos, são próximos, são quase irmãos. Tem um relacionamento muito próximo, muito forte. Felipe Mateus ajudando o Deco, tal. Qual a probabilidade, da forma como o relacionamento deles está tão próximo, do Deco trair o Mateus? Ou seja, do Paulinho chegar para o Deco e falar assim: cara, cuidado com o Felipe Mateus é falso. Ixi, Felipe Mateus é. Cuidado. Na primeira oportunidade que o Paulinho falar isso aí, é capaz do Deco meter a mão na cara do Paulinho. Estou dando um exemplo para Deco. Um exemplo meu, né? Muito eu isso aí, né? Antes da conversão, Senhor, eu não fiz. Não faria isso. Mas, entra, Senhor. Habita esse santuário, é teu. Então, entende? Mas repreender, Pablo, não pode, nem continua com essa conversa aí. O Felipe Mateus é meu amigo, é meu irmão. Não acredito no que você está falando. Você está entendendo? O que é isso? É o relacionamento. É a mesma coisa de alguém chegar para. Pronto, outra coisa. De alguém chegar para o Patrick e falar assim: Patrick, o Peter é falso. Fala mal das pessoas. O Patrick vai dizer assim: mentira. O Peter é meu irmão, eu conheço ele. Eu convivi 9 meses com ele, ele botou o pé na minha cara. Eu lembro da barriga. Nós andamos de roupinha junta, a mesma roupinha. O que faz o Peter, o Patrick, ter esse sentimento pelo Peter? O relacionamento, o elo de ligação, são irmãos. Tenho esse relacionamento com o melhor amigo de vocês. Porque quando a tentação bater na cara de vocês, ou na minha cara, e dizer assim: é melhor você pegar a vitrine, você vai dizer: não, tem coisa melhor que você. Tem uma vida eterna, a tua presença é melhor. Por isso que a nossa comunhão tem que ser forte. Quando a tentação bater na nossa cara, a gente vai dizer: não, Senhor, eu não quero perder aquilo que eu tenho dentro do meu quarto quando eu fecho a porta, quando eu oro, quando eu leio a tua palavra. Não, Senhor, eu não quero perder a tua comunhão. E a gente vai começar a repreender as tentações com base naquilo que nós sabemos que é bem. Também igual o pastor fala, que a gente procurar ajuda, antes de pecar, não depois que peca, né? Então, por isso que é muito importante, a gente ter alguém para conversar, né? Procurar pessoas, né? Não, líder procurar, você vir procurar eu para você. E todas as vezes que eu converso, quem já conversou comigo sabe disso, e a Cíntia também, a orientação sempre é a mesma nossa. A nossa oração sempre é que o Senhor Jesus seja testemunha daquela conversa, para que aquilo que nós estamos tratando ali fique no nosso coração. E claro, a gente só vai dividir com os pastores se a pessoa, se for um caso muito forte, muito grande, aí nós temos que chamar o pastor para ajudar, desde que a pessoa autorize, né? Mas guardar o sentimento que nós temos que ter. Então, quando alguém confessar alguma coisa para vocês, porque às vezes a pessoa tem mais contato com você. A partir de você, ela vai chegar na gente, vamos sentar. Mas no primeiro momento pode ser conversa com você, um amigo aqui. Quando confessar, guarde no teu coração. Né? Ore por ela, tudo. E claro, oriente ela. Vamos procurar a liderança, né? Vamos tratar isso aí e tal. Mas ore com ela, mas guarde no teu coração. Não sai, que é a pior coisa. Tem muita gente fora da nossa igreja que é isso. Somente nós, né, temos uma visão de unidade.
Amém? Dúvidas até aqui? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Então a conclusão é preciso entender que a tentação envolve muito mais do que uma satisfação pessoal, física ou emocional momentânea. Essa satisfação nunca será duradoura, mas suas consequências poderão ultrapassar gerações. Por isso, é necessário entender e crer que Deus é mais do que suficiente para todos nós e que seus mandamentos existem para que sejamos protegidos de pecar contra Ele, caindo em tentação. Vou dar um exemplo de uma consequência, de uma tentação bíblica. Deus prometeu um filho para Abraão, todos concordam? O filho da promessa, que é Isaac, viria de Sara, todos concordam? O que Sara chega para Abraão e fala? Não vou gerar. Você precisa deitar com a minha escrava, a minha ajudante lá, e para você precisa ter um filho, senão não vai ter a geração futura. Você tem que deitar com ela, deita com ela. Ele deita e tem Ismael. O que nós temos hoje? Uma briga entre árabes e judeus, oriundos de uma tentação, de uma escolha em que eu deixei a comunhão e a confiança de Deus para ouvir meu coração. Cuidado. Amém? Vamos lá? Vamos orar? Para nós finalizarmos e a gente subir.